5G. Amanhã temos Atlético e Palmeiras. E aí, o Atlético vem com confiança depois da vitória contra o São Paulo. Mas o que o Galo tem que fazer contra esse Palmeiras, que vai estar jogando em casa e com o Abel Ferreira, como disse o Alexandre, lembrou muito bem o foco do Palmeiras, assim como do Atlético na Copa Libertadores, Ale? Eu acho que não tem que sair que nem louco. Aqui, eu acho que no Mineirão, o time tentou marcar pressão contra um Palmeiras que é muito organizado, inclusive para sair dessa situação, né? O Palmeiras é muito treinado para sair de uma marcação alta, tocando a bola. E isso aconteceu no primeiro tempo, jogando aqui em Belo Horizonte, tanto que, passada a primeira linha de marcação, o Palmeiras encontrava o Veiga com muita liberdade para praticamente mandar no jogo no primeiro período, né? Então, acho que o Atlético tem que administrar melhor. Não é o resultado que é negativo. Você acha que tirou lição do primeiro jogo? Eu espero que sim, né? Eu acho que tirou até pro segundo tempo, para falar a verdade, porque o Veiga não trabalhou tanto no segundo período, né? No primeiro tempo ele mandou no jogo, no segundo tempo ele já foi mais vigiado ali, né? Teve menos liberdade, claro que o resultado condiciona um pouco, né? Mas acho que ele já foi melhor marcado. Eu acho que mesmo com a desvantagem, é interessante pro Atlético, nos primeiros minutos ali, metade do primeiro tempo, segurar o 0-0, segurar o ímpeto do Palmeiras, que é normal que saia um pouco mais, seja mais agressivo por causa da torcida que vai mais uma vez lotar o Allianz Parque. Então administrar o tempo de jogo eu acho importante. Aí aos poucos a coisa vai normalizando, sabe? Você vai conseguindo jogar um pouco mais e aí sim você parte para uma postura talvez um pouco mais agressiva e ousada no segundo tempo. Mas eu não descarto como um bom resultado o 0-0 no primeiro período. Segurar um pouco o Palmeiras, que é sempre muito forte como mandante. Ô Alexandre, tava buscando aqui pela memória viradas do Atlético em decisões. E só me vem à cabeça 2014. Pode ter tido depois. A Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 14. Agora, o desafio é que é fora de casa, né? Ao contrário da... Contra o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, foi no Mineirão. Contra o Flamengo na semifinal, foi no Mineirão. Contra o Nils na semifinal da Libertadores, foi no Independência. Contra o Olímpia na decisão, foi no Mineirão. Então, quer dizer, o desafio é virar fora de casa, né? Que, querendo ou não, principalmente em Copa, o fator mando de campo faz sim diferença. Faz muita diferença, né? O Palmeiras é muito forte no estádio dele, não é imbatível, mas é sim muito forte no estádio dele, até porque tem esse aspecto do gramado sintético, tá? E para um jogador de alto nível, de alto rendimento, como são os jogadores de Atlético, de Palmeiras, faz uma diferença, né, Ale? É diferente. É diferente o pisar, né? O correr é diferente, o giro, a velocidade da bola é diferente, o domínio da bola Então, é uma situação que é um pouco mais favorável ao Palmeiras. A tecnologia vai diminuindo isso a cada tempo, não é que isso seja decisivo, mas também faz diferença. Eu acho que o ponto principal, tá, pro Atlético, e que o Ale colocou bem, é conseguir não ter ansiedade, tá? Porque o time do Palmeiras, do Abel, ele se dá muito bem contra o adversário ansioso. Porque o adversário ansioso, na maioria das vezes, ele erra, ele peca. E o time do Abel, ele é muito moldado para se aproveitar disso, até porque tem um trio ofensivo extremamente veloz e chato, entre aspas, né? O que o Rony, o Arthur e o Dudu brigam é um absurdo. A gente viu aqui no Mineirão o Rony, que deve ter a metade do tamanho do Igor Rabelo e do Gêmeos, brigando com ele naquelas bolas fatiadas, né? Porque o tempo todo. E o Palmeiras não tem a menor vergonha de rifar a bola. Apertou ele na defesa, o Everton, lateral, o zagueiro, joga a bola pra frente e não tem a menor vergonha disso. E é um time treinado justamente para incomodar o zagueiro, para brigar pela segunda bola, que é a bola mais importante. Então, não pode ter ansiedade contra esse Palmeiras, porque é um time que gosta justamente de encarar adversário ansioso. Aliás, né, tem uma característica desse Palmeiras, Romano, me desculpe, que para mim é a linha ofensiva, são os 3 atacantes que melhor marcam no Brasil. Isso. Porque são muito rápidos também, né? E dedicados, enfim, e também o Abel consegue tirar isso deles. E isso não diminui a qualidade técnica dos caras, né? Porque a gente sempre teve uma impressão seguinte, que o bom atacante, ele não corre para trás, ele não precisa marcar.
Isso do futebol mais antigo, né? Você tinha os caras que ficam ali esperando e tal, mas esses 3 são bons, né? São 3 bons jogadores e eles marcam o tempo inteiro. Marcam pressão quando tem que marcar. Quando o adversário passa dessa primeira linha, eles vêm fazer uma recomposição, né? Vem fazer a dobra. Então é um incômodo, assim, gigante jogar principalmente contra esses 3. E tem um detalhe também envolvendo, até um ouvinte lembrou aqui, que o Atlético não foi uma virada, mas foi buscar um empate fora de casa contra o Tijuana lá, né? Um 2-2, mas era jogo de ida. Mas era jogo de ida. A volta foi a do Independência. Sintético também, né? Sintético, que o Vitor pegou. O Tijuana abriu 2-0, o Tardelli diminuiu e o Luan, no finalzinho do jogo, decretou o 2-2, né? Mas era o jogo de ida, né? A volta, o Atlético conseguiu virada em Libertadores contra o São Paulo nas oitavas de 2013. Saiu perdendo por 1-0, o Lúcio é expulso naquela pesada que ele dá no Bernard, o Galo consegue a virada, acho que com o Tardelli e o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas era um cenário de jogo de ida, né? E é interessante isso no mata-mata, né? Porque o aspecto psicológico na volta é diferente da ida. Por quê? Porque a volta, ela tem o reflexo do resultado do jogo de ida. Isso é inegável, né? É totalmente diferente você começar uma série de mata-mata ou de você decidir uma série de mata-mata, até mesmo com a possibilidade de ir para os pênaltis. E agora com a nova regra da Libertadores, que passou a valer em 2022, né? Até 2021 o gol fora de casa, ele valia dobrado, né? Então quer dizer, por exemplo, vamos pegar amanhã, se o Atlético fosse lá e vencesse o Palmeiras por 2-1, ele classificava. Agora dá pênalti. O Palmeiras já classificou assim em cima do Atlético. 1-1 aqui depois de empatar 0-0 lá. Então, é muito real. Se o Atlético faz um gol, é pênalti. Então, tem mais essa questão também, né? Que entra nesse aspecto. Então, é um jogo totalmente diferente, em que o controle emocional é muito grande. Vamos ver como que o Filipão vai armar o time dele para esse desafio. Eu já vou antecipar. Pode? Pode. Diante da carência de opções ofensivas, já que o Filipão tirou o Vargas do banco contra o São Paulo, que era um jogo muito importante, eu acho que isso é meio uma amostra de que não conta tanto com o chileno, tá? Eu não acharia um absurdo se pensar no Patrick com o Paulinho sendo resguardado como opção ofensiva no banco, porque você ter atacante com fôlego também em determinado momento pode ser muito importante. E ele foi bem, né? Tanto que ele deu um cruzamento pro Hulk, que perdeu um gol debaixo da trave e sofreu pênalti. Então ele entrou muito bem. Olha, o Esporte da Itatiaia agora tem